sua capacitação, a sua unção. E é sobre a sua palavra que, como o pastor lembrou, é viva e eficaz, é poderosa, ela transforma, ela é regeneração nas nossas vidas, ela é restauração, ela é libertação, ela é transformação, ela é salvação, ela é cura. Então, Pai, é sobre a sua palavra que nós vamos agora nos ocupar, e eu peço que o Senhor me use, que o Senhor me unja para a sua honra e para a sua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Eu queria meditar nessa manhã com você sobre como a oração estava sempre presente na vida e no ministério do Senhor Jesus. E para isso eu separei 5 textos bíblicos que vão nos trazer 5 princípios para as nossas vidas e para a gente aplicar. Textos que mostram Jesus orando, textos que mostram Jesus em oração, textos que mostram Jesus se retirando para orar. Daí o tema central da mensagem ser a bênção de uma vida de oração. Amém? E começo então pelos ensinamentos deixados por Jesus e registrados por Marcos no livro de Marcos, capítulo 1. Peço que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, e se você puder deixá-la aberta aí nos versos 32 a 37, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Mas antes de lermos esse trecho desta passagem, eu queria resumir o que vem acontecendo, para quando a gente chegar no verso 32, a gente está contextualizado, a gente entender melhor o pano de fundo, e aí a gente vai ter mais esclarecimento, amém? Então, você já encontrou aí Marcos capítulo 1, amém? O que acontece é o seguinte: o Senhor Jesus está indo para a Galileia, e você encontra essa informação no versículo 14 do capítulo 1. Então Jesus está caminhando para a Galileia, e a partir do versículo 21, Marcos começa a registrar como seria esse dia na vida de Jesus. Como seria este sábado na vida de Jesus. Como esse sábado seria intenso, cheio, ocupado, agitado na vida do Senhor Jesus. Porque diz o texto que no versículo 21, Jesus e os seus discípulos agora estão em Cafarnaum. E eles entram numa sinagoga. E o Senhor Jesus começa a ensinar. E a sequência do texto no verso 22 vai mostrar que as pessoas ficam maravilhadas, ficam impressionadas com a maneira com que o Senhor Jesus ensina. E fazem uma comparação. É diferente dos religiosos que a gente ouve. É diferente dos mestres da lei. Porque Jesus falava com autoridade, com propriedade, com profundidade, com graça, com unção. Aí, queridos, como cristãos que conhecemos as regiões espirituais, sempre que a gente dá algum passo na direção da fé, algum passo na direção do evangelho, do reino, da vontade de Deus, então você vai se colocar para ler a palavra, você vai se colocar para falar da palavra, você vai fazer qualquer coisa em torno do reino. Imediatamente há um enfrentamento, o inimigo se levanta, é uma oposição, é uma resistência, ele traz levantes, e é isso que acontece, porque o versículo 23 vai mostrar que no mesmo momento que o Senhor Jesus começa a ensinar, um homem fica endemoniado. Nenhum problema, porque o Senhor Jesus resolve isso. Versículo 25 diz que o Senhor Jesus expulsa aquele demônio, liberta aquele homem que estava cativo, que estava opresso, que estava possuído. E o versículo 27 vai mostrar que aquelas pessoas ficam atônitas, ficam ali estupefactas, primeiro com o novo ensino do Senhor Jesus, segundo com a autoridade do Senhor Jesus em expelir demônios. E o versículo 28 vai dizer o seguinte, que tudo isso repercutiu, reverberou, porque as notícias se espalharam por todas as regiões da Galileia.
Então é isso que acontece enquanto o Senhor Jesus está na sinagoga. Da sinagoga, que o Senhor Jesus está com os discípulos, ele segue para a casa de Simão Pedro, apóstolo Pedro e seu irmão André, e com eles Tiago e João. Então agora o Senhor Jesus está indo para a casa de Pedro e lá ele encontra a sogra de Pedro enferma e ele a cura. E as horas do dia vão passando, e o dia vai passando, e vai chegando a noite, o pôr do sol. E aí nós chegamos no versículo 32. Você está comigo até aqui? Amém? Então agora eu queria ler com vocês os versos 32 a 34. E diz então o texto: ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim, a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Você imagina, você está em casa, de repente a cidade inteira baixa lá. Ou como dizem os jovens, a cidade inteira cola lá. Eu não consigo entender muito bem esse verbo, mas, enfim, aglomerou todo mundo lá. E aí Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Até aqui. Então, queridos, essa foi a noite de Jesus. A gente tinha acompanhado como tinha sido o dia de Jesus, e o Senhor Jesus passa a noite, então, curando e expulsando. Curando os enfermos, expulsando os demônios. Então aqui nós temos o registro de um dia cheio, de um dia longo, de um dia exaustivo na vida do Senhor Jesus. E dá para afirmar que o dia seguinte, que o domingo, seria tão agitado quanto ou mais. Por quê? Porque a gente viu lá no versículo 28 que as notícias se espalharam. A gente viu aqui que a cidade aglomerou. Aí o que acontece? O que foi curado, certamente ele volta para a sua família, para a sua vizinhança, e ele vai compartilhar. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estava assim, Jesus me curou, agora eu estou assim. O que foi liberto, ele vai compartilhar. Você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, Jesus me libertou. Então as notícias iam continuar se espalhando. Natural que mais pessoas fossem até o Senhor Jesus para serem atendidas por ele. Imagina você o seguinte, nós estamos aqui. Chega a notícia até nós que Jesus está no centro da cidade, Praça da Sé. O que é que nós íamos fazer? Íamos correr para lá. Acabou o culto. O último que sair, apaga a luz. Correria. Então, assim deveria ser o domingo de Jesus. E vamos lembrar que Jesus estava caminhando por aquelas estradas de terra, certamente, sendo Jesus 100% Deus, mas 100% homem, pés cansados, cansaço físico, desgaste físico. E aí eu queria ver com você como o Senhor Jesus usou esta noite, de sábado para domingo. Como que foi essa noite de, abre aspas, descanso, fecha aspas, descanso na vida de Jesus? E aí quero ler então os versos 35 a 37 com você. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e se retirou para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. Até aqui. Queridos, 3 coisas me chamam a atenção nesta parte da história. A primeira é que muito antes da luz do dia, muito antes do sol raiar, de madrugada, escuridão, o Senhor Jesus, depois daquele dia que ele teve, ele sai para orar. E eu fiquei pensando, aplicando e trazendo para as nossas vidas, quantos depois de um dia extenuante, exaustivo, cansativo, quantos entre nós, depois de um dia de 12, 13, 14 horas de trabalho, quantos se levantariam cedinho para orar? Aquela briga, corpo cansado, sono, cama, briga carne e espírito. No entanto, Jesus abre mão do sono para estar com Deus Pai. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa
é que Jesus poderia ter feito isso no próprio quarto, onde ele estava na casa de Pedro. Se ajoelha ali diante da cama e poderia passar um tempo em oração. Mas Jesus se programa para retirar e ir para o deserto para orar, para fugir da movimentação, para fugir da agitação. Ele sabia que logo ele seria abordado. E ele então vai ter um tempo de oração, fora do ruído, fora do agito. E isso vai ao encontro de um ensino que o próprio Senhor Jesus nos deixa lá em Mateus 6, quando ele fala sobre como devemos orar. Quando ele diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer para mim e para você, o princípio que está por trás, o que o Senhor quer de mim e de você, é um tempo de qualidade na presença dEle. Para a gente abrir o nosso coração, para a gente rasgar o nosso coração, para a gente falar com o Senhor, para Ele falar conosco, para Ele aquietar o nosso coração, para Ele acalmar o nosso coração. Então, é uma cena sem ruído, sem celular, sem WhatsApp, sem agenda, sem preocupação, para a gente ter só com o Senhor Deus. E a terceira coisa que me chama a atenção é que quando Pedro e os discípulos o encontram, Pedro fala assim: mestre, onde é que o senhor estava? Está todo mundo procurando o Senhor. Quer dizer, o dia mal estava começando, e lembram que eu falei, já dava mostras que seria um dia tão agitado na vida do Senhor Jesus. Sabendo disso, o Senhor Jesus se antecipa para se fortalecer no Senhor, diante das lidas daquele dia, dos desafios que ele teria naquele dia, das lutas que ele teria naquele dia. Que maneira extraordinária da gente começar o nosso dia, buscando a face do Senhor, buscando a vontade do Senhor, orando ao Senhor. Por isso o primeiro princípio para as nossas vidas, queridos, é o seguinte: oração matinal é combustível para um dia sensacional. Você crê nisso? Amém? Querido, e nos tempos modernos, você tem meia chance para me dizer o que poderia atrapalhar, ser tentador, para mim e para você, para uma grande porcentagem da população, da gente pegar quando a gente acorda. Meia chance. Celular. Então eu tenho uma dica, uma estratégia, uma sugestão para mim e para você, para essa semana. Porque a gente não tende a acordar e a pegar o celular. Então antes de dormir, a sugestão é a seguinte: pega o celular, joga embaixo da cama, bem no meio. Quando você acordar, você vai ter que se ajoelhar para pegar ele, né? Você já está de joelho para orar diante da presença do Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. O segundo texto que eu queria mostrar Jesus orando está em Lucas, capítulo 5, se você puder virar então para Lucas, capítulo 5, e nós vamos ler os versos 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da sua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida, Jesus lhe ordenou: não fales sobre esse acontecimento a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando.
Então nós lemos, queridos, que o Senhor Jesus foi abordado por um leproso vê Jesus, contempla Jesus, vai até o Senhor Jesus, se ajoelha, se prostra, adora, diz, eu sei que o Senhor pode me curar, o Senhor Jesus cura, dá uma orientação para ele, e no versículo 15, de novo, diz a Bíblia que essas notícias se espalham, e que as multidões se aglomeram em torno do Senhor Jesus, que então vai ter um dia também ocupado, curando, expulsando demônios. Mas me lembra um pouquinho aqui sobre o versículo 16, que acho que me fugiu da memória. O Senhor Jesus, sabendo daquele dia tão ocupado, ele pega uma brechinha daquele dia e ele sai para tirar um cochilo. Não. O Senhor Jesus, diz a Bíblia, que ele aproveitava, que ele mantinha, que ele saía para lugar deserto, solitário, a fim de orar. E algumas coisas me chamam a atenção aqui, queridos. A primeira coisa é que no deserto é só Jesus e o Pai. É só nós e o Senhor. E o deserto que eu e você chamamos de prova, quando a gente está atravessando uma prova, a gente diz, estou passando por um deserto, ele nos aproxima do Senhor. Por isso que a gente pode declarar que o deserto é bênção. Nas palavras de Tiago, lá em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, tendes por motivo de grande gozo, passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz em vós ainda maior perseverança. Então, amado, amada, o deserto é bênção, por mais que nós não o queiramos, porque ele nos aproxima de Deus. Mas no deserto não tem conforto, aqui está gostoso, tem ar-condicionado, o deserto não tem esse conforto. Podemos até dizer que este muito conforto não nos favoreceria a nos rendermos diante do Senhor. Já viu aquela história? O irmão vinha à igreja todo domingo, aí ele começou a ter mais prosperidade financeira, aí ele comprou uma casa no campo, uma casa na praia, você começou a não vê-lo mais todo domingo. Conforto tem isso. Sabe quando você está no seu quarto, à noite, depois de um dia daqueles, e você vai dormir, mas você fala assim, deixa eu orar. O ambiente está gostoso, tem quartos até mais sofisticados com ar-condicionado, então se está quente você liga o ar, se está frio você liga o ar quente, e aí você se pega dormindo. Dia seguinte você acorda e fala assim, puxa, mas eu ia orar, porque está muito confortável. É diferente de você, no seu quarto mesmo, você sair andando, você se ajoelhar. O que eu quero dizer, Deus não é contra o conforto não, queridos. É que nós precisamos vigiar, e o Senhor Jesus fazia isso costumeiramente, se retirando para orar, mesmo num dia ocupado, ele criava condição. É criar condição. O Senhor Jesus arrumava tempo, e eu falava sobre orarmos no fim do dia, não tem nenhum problema, mas o que acontece normalmente é que se a gente não programa um tempo de oração, o nosso dia nos engole. Fica sobra. Queridos, o Senhor Jesus, ele arrumava este tempo e esse momento, ele fazia isso como um hábito de se retirar, de se isolar, de solitariamente ele procurar um lugar deserto, porque ele sabia a importância que a oração tinha na vida dele. Era prioridade. Portanto, isso nos ensina que a oração não é uma questão de tempo, é uma questão de decisão. O dia sempre vai ser cheio para nós. Você sai, você vai levar os filhos para a escola, você tem o trabalho, as coisas que você tem para fazer, e se a gente não colocar na agenda, é aquilo que eu falei, a agenda nos consome. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, de primazia. A pergunta que eu creio que a gente deveria fazer é o seguinte, quanto que a oração tem sido prioridade nas nossas vidas? Mateus 6,33, o Senhor vai dizer assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O princípio por trás daqui, queridos, é o seguinte, uma vida de oração gera uma vida cheia de unção. Quando você vê alguém assim ungido e você fala assim, nossa, mas que homem ungido, que mulher ungida, pode saber que tem joelho no chão. Estava na célula esses dias e o Marcão estava contando a respeito do papai dele, do pastor Oswaldo,
que ele tinha o joelho calejadinho assim, era um homem de oração. Queridos, então a oração tem esse benefício, ela gera uma vida cheia de unção, amém? Terceiro texto que mostra Jesus orando, é só virar a página, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Até aqui. A Bíblia fala de uma manhã muito importante no ministério de Jesus, decisiva, um divisor de águas, quando ele chamaria, quando ele reuniria os 12, que seriam os alicerces da igreja, 12 homens que junto com Jesus espalhariam o evangelho por toda a humanidade. E a partir daquele momento o Senhor Jesus então andaria com eles, os ensinaria, os enviaria para pregar, para expulsar, para curar. Então era uma manhã muito importante na vida do Senhor Jesus, decisiva. E diz a Bíblia, no versículo 12, se você me ajudar a lembrar, que o Senhor Jesus, diante daquela manhã, então, ele vai dar uma orada. Não. Ele faz uma oração relâmpago. Também não. Diz a Bíblia que ele passa aquela noite inteira orando. E penso, queridos, que dos assuntos que o Senhor Jesus estava tratando com Deus Pai, o tema central fosse este momento de eleição, de escolha, de reunião dos 12. Eu costumo dizer o seguinte, que não é que estavam reunidos lá a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para checar a lista. Vamos ver se a gente esqueceu de alguém, se a gente não errou. Porque essa lista estava pronta antes da fundação do mundo. Mas o Senhor Jesus, na conversa com Deus Pai, está ali orando pelos 12, assim como o pastor ora pelas ovelhas nominalmente. É como se Jesus estivesse conversando com Deus Pai, pensando assim, Pedro, ele vai começar a trajetória conosco assim, mas olha como ele vai ser, olha o que ele vai se tornar, no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E o que isso nos ensina, queridos? Que se o Senhor Jesus, diante de um momento decisivo do seu ministério, passa a noite em oração buscando a Deus Pai, quanto mais eu e você, antes de tomarmos alguma decisão nas nossas vidas, devemos recorrer ao maravilhoso conselheiro. E o princípio que está por trás aqui, queridos, é o seguinte: orar a Deus por pequenos motivos é certeza de grandes vitórias. Você crê nisso, amém? Tem assuntos, queridos, que a gente não precisa nem orar, porque estão na Bíblia. Você quer ver? Eu devo falar de Jesus para aquele vizinho que ele é ele é diferente, ele é especial. Sim, e de pregar o evangelho. Mas eu tenho que perdoar só 70 vezes 7. Mas eu tenho que amar aquele meu irmão, sabe aquele vizinho? Ele também é assim um pouco, amar a ele e ao inimigo. Então tem assunto que está resolvido na palavra. Mas tem assuntos pelos quais a gente ora, que a gente não tem tanta clareza, tanta evidência. E a gente vai buscar Deus. E o Senhor vai confirmar, vai falar, pelas circunstâncias que vão apontar o caminho. Aí Ele vai colocar paz que excede todo entendimento. Se você precisar de uma conversa pastoral, você busca um aconselhamento. E você está lá lendo a palavra, e você está orando, e aguardando, e o Senhor vai falar. E até que o Senhor confirme, você está esperando no Senhor. O ponto aqui, querido, é o seguinte, é não sair fazendo, não sair agindo, não sair comprando. Mas eu estou na dúvida. Na dúvida, então, você espera, porque a dúvida não vem do Senhor. Queridos, quando a gente se vê colocando em prática este hábito, a gente se vê orando por coisas simples. Você vai no shopping, você está orando por uma vaga no estacionamento. Você olhou uma coisa, você começou a namorar aquilo na vitrine, você fala assim, mas espera um pouquinho só, deixa eu orar, depois eu volto aqui.
orar a Deus por pequenos motivos nos livra de grandes estragos. Amém? Quarto texto que eu queria partilhar com vocês e que mostra Jesus orando. Mateus capítulo 14. Volta um pouquinho. E nós chegamos em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 15. Você está comigo, querido? Ou eu perdi alguém? Amém. Mateus capítulo 14, versos 13 a 15. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. E a partir daqui o Senhor Jesus vai realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes que você conhece. Mas eu queria só, antes de pensar com você sobre o que está acontecendo nesse dia, enfatizar o começo do versículo 15, que diz: ao final do dia. Portanto, aqui mostra mais um dia em que o Senhor Jesus está com a multidão, e aí ele vai curando os doentes, os enfermos, durante todo aquele dia. Mas não era apenas mais um dia ocupado na vida do Senhor Jesus. Esse era um dia que Jesus tinha que lidar com sentimentos de tristeza por más notícias que tinham chegado para ele. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 13, a Bíblia diz: assim que Jesus ouviu essas coisas. Quais coisas? Volta um pouquinho para o 12. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram e foram contar a Jesus o que havia acontecido. O que havia acontecido é que Jesus perde o seu primo, João Batista, morto, decapitado. E certamente, sendo Jesus 100% Deus, 100% homem, ele sentiu, ficou triste pela perda do primo, assim como eu e você podemos ficar com a perda de um ente querido, natural, normal. A gente tem que lidar com esse sentimento de tristeza, da perda, do luto. E diz a Bíblia então que diante dessas notícias o Senhor Jesus resolve se isolar e ir para um deserto, certamente para falar com o Senhor, certamente para mais um momento de oração. E queridos, no momento da oração, esse processo é tão abençoador, e ele vai mexendo conosco, porque enquanto você está orando, você está apresentando diante do Senhor as suas causas, e o Espírito Santo vai colocando no seu coração um olhar para fora, um olhar para o outro, um olhar para o próximo. E você se vê orando pelo seu chefe, você se vê sendo incomodado pelo Espírito Santo para orar pelo Paraná. Você se vê orando pelo Brasil, e você se vê com um coração compassivo, que vem de momentos de oração na presença do Senhor. Obra do Espírito Santo. Não acontece isso com você, como acontece comigo? E diz o texto que o Senhor Jesus sai desse momento, ele estava no barco, as multidões vão até ele não tem muito sossego, e ele olha para a multidão, diz a Bíblia, na versão de Marcos, como ovelha sem pastor, com compaixão. E aí é que ele faz então o milagre da multidão, da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é outro benefício da oração, queridos. Essa é outra bênção da oração, de termos a oração como prática. Porque você vai orar, ainda que seja pelos assuntos pessoais, familiares, seus, mas o Senhor vai colocar no seu coração um olhar para fora. Portanto, a oração também gera compaixão. Amém? Último texto. Nesse mesmo contexto, Jesus já multiplicou pães e peixes, versículo 22. Então passou aquele dia, à noite o Senhor se compadeceu daquela multidão, e aí, versículo 22 vai dizer o seguinte: imediatamente após alimentar toda aquela multidão,
Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Até aqui. Queridos, é interessante que o Senhor Jesus teve outro dia daqueles, força, insiste, compele para que os discípulos vão na frente, para que ele vá para um monte para orar sozinho. E aqui ele fica orando de madrugada, diz o texto, até a quarta vigília, alguma coisa entre 3 e 6 da manhã. Então ele fica da noite até esse tempo na madrugada orando. Tem dois mistérios aqui, queridos, que eu não sei muito bem explicar. Orar no monte é uma bênção. E no monte Deus fala muito. Eu não sei se você tem a prática, se você fez, se você foi, se você vai, mas eu posso dizer que é uma bênção. Tem um mistério especial. E de madrugada, queridos, tem outro mistério. Parece que Deus está mais desocupado para nós. Parece que o Senhor está mais pronto para nós. Parece que o Senhor está mais disponível para nós. Conversa. Nós que estamos mais prontos, nós que estamos mais sensíveis, os ruídos desapareceram. Então o Senhor Jesus sobe ao monte, vai orar e fica orando até de madrugada. Alguém poderia dizer assim, mas por que o Senhor Jesus, sendo Deus Pai, por que ele precisava orar ao Pai? Ou alguém poderia pensar assim, mas a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 8, que o Senhor bem sabe as necessidades que nós temos antes mesmo que nós as peçamos. Porque pela oração, queridos, nós desenvolvemos relacionamento, comunhão, nós desenvolvemos dependência, intimidade e autoridade. Se você lembrar do profeta Daniel, diz a Bíblia que 3 vezes ao dia ele se retirava para ter um tempo de devocional, de meditação na palavra e de oração. Por isso era um profeta com tanta intimidade e autoridade. Esse é o princípio da oração para mim e para você. Que a oração também nos traz intimidade e autoridade. Queridos, eu quero concluir. Lembrando de um convite que o apóstolo Paulo faz para mim e para você em 1 Tessalonicenses 5,17. Quando ele diz, orai sem cessar. Orai constantemente. Orai o tempo inteiro. Você está indo para o trabalho? Ora. Você está no trabalho, tem uma brechinha, vai no banheiro? Ora. Você está voltando no trabalho? Ora. Você está cozinhando? Ora. É orar, é falar com o Senhor, é abrir o nosso coração o tempo inteiro. E ter essa prática é tanta bênção nas nossas vidas, queridos. Por quê? Porque nós colocamos em prática esses princípios todos. A gente, em oração, a gente entende que a oração traz intimidade, que ela gera autoridade, que ela produz compaixão. Jesus ouve a nossa oração, revela a sua vontade e supre a nossa necessidade. Então, que nessa semana, queridos, a gente coloque em prática aquilo que Paulo diz também em Filipenses 4, 6 e 7, quando ele diz, não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes, em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Aleluia, glórias a Deus. É um convite à vida de oração, né? E às vezes nós que moramos em São Paulo, parece algo difícil, né? Hoje de manhã estava vindo para cá conversando com a Soraya, falando, eu preciso rever a minha agenda, né? Parece que não cabe mais nada na nossa agenda. E quando a gente ouve uma pregação dessa, a primeira coisa que vem à mente é como que eu vou incluir a oração na minha agenda. Queridos, às vezes vai ter que tirar alguma coisa da sua agenda para incluir a oração.
mas o desafio aqui é inicie, comece. Comece. O pastor deixou aqui um desafio, né, para que essa semana você tenha uma semana de oração, e eu vou estender um pouco mais, da licença do seu desafio, e colocar que daqui para frente na sua vida seja uma vida de oração, né? Então, é difícil, é complicado, mas precisa começar uma hora. Que seja hoje a começar esse momento de oração. É domingo, estamos terminando, então um pouco mais cedo. Vamos para casa, tem almoço com a família, você vai descansar. Já comece hoje. Separe um tempinho para orar ao Senhor, até conseguir essa intimidade e autoridade em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos. Estenda a sua mão. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, ó Senhor Deus, e por esse desafio à nossa vida e esse exemplo de Jesus para nós, ó Pai. Que possamos ser assim. Que o Teu Espírito Santo fortifique, ó Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, a terem uma vida de oração, ó Senhor, diante do Teu altar, ó Pai, ajoelhados à sombra da cruz, confiantes no Senhor. Ó Senhor, tirando do coração, ó Senhor, todo o peso e confiando que o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai. Traga a Tua paz, que excede todo entendimento, aos Teus filhos, ó Senhor, através da oração. Revela a Tua vontade aos Teus filhos, através da oração. Dirige e caminha os Teus filhos, através da oração, ó Senhor. Coloque a tranquilidade do amanhã no coração dos Teus filhos, através da oração, ó Senhor Deus. Traga força, fortaleza, ó Senhor, obediência aos Teus filhos através da oração. É o que eu te peço, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo em nome de Jesus.